Bom, veja o que diz aqui na obra de São Luís Grimond de Montfort, na página 52. Também vou deixar registrado que é muito importante. Papel especial de Maria nos últimos tempos. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Diz assim: por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu para que os homens ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou e em que diz que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nestes últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus dos apóstolos e evangelistas não ser quase mencionada. Porque, sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que, por ela, os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Quinto, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente, é por ela que as almas, chamadas a brilhar em santidade, devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. Provérbios 8:35. Isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Jó 14:6. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força, contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios, empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão
por seus interesses. Sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis, emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente a essas últimas e cruéis perseguições do demônio, que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Venho a propósito explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia desta velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo a serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Então aqui eu vou parar um pouquinho para dizer, eu senti muito essa perseguição. A minha pessoa, a minha alma humana. Muitas coisas me fizeram, inclusive na escola onde eu lecionava, tinha ali pessoas que estavam querendo a minha destruição. Foi horrível o que eu passei. Já deixei registrado isso. Tem pessoas que debocham, que satirizam, não é? Não dão valor a uma professora de ensino religioso escolar. É impressionante como a situação está quando se deseja falar de Deus, né? Quando se deseja colocar, enobrecer, deixar dignos os alunos da gente, deixar mais enobrecidos, e tem gente que quer destruir o caminho da gente. É impressionante o que eu já passei.
Não há entre eles, então, a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existe entre uns e outros, infelizmente. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, entre aspas, entre parênteses, desculpe, pois é a mesma coisa. Sempre perseguiram até hoje e perseguirão, no futuro, aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel, e Esaú seu irmão Jacobe, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa. Na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final, que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo orgulho. O coração é a sede da sabedoria. E, como diz aqui, a cabeça é o orgulho. Então coloca gente soberba, coloca todo esse orgulho e vocês vão ver então o que é que dá com pessoas assim. Né? Não tem como continuar nisso, mas oprimindo o povo, o cidadão brasileiro, oprimindo os povos das nações, enfim. É um punhado de gente que está, como já revelou o livro da sabedoria, não é? Que se colocam a postos para oprimir e para colocar goela abaixo essas situações de óleos mecânicos, não é? E os vigias. E eu fico pensando naquele programa tão vulgar da Globo, mas tão chulo, que é o Big Brother, né? Que muita gente se para a olhar aquela baixaria. Eu fico pensando, mas que maravilha se Deus, Pai da Santíssima Trindade, pudesse criar um olho seu no mundo, né, para mostrar este lado, esse filme bonito para o mundo, como ele tem o seu poder acima deste olho satânico, desses programas baixos por aí. Aí ia ser demais, né? Que sonho mais lindo, não é? Se Deus então, e Deus pode tudo. Para Deus, meu amado, minha amada, nada é impossível. Nada. Eu, para estar aqui, frente a você, eu nunca poderia imaginar que eu teria tanta força, coragem para fazer esta minha missão de uma missionária do coração, do Imaculado Coração de Nossa Senhora de Fátima, como porta-voz desta obra aqui, para você, meu amado, não é? Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até ao fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Vou repetir aqui. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até aos fins dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Então fica aqui a grande esperança para você desta obra, já profetizando tudo, São Luís Grimont e o próprio Apocalipse. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como calcanhar, calcados e perseguidos como calcanhar, em comparação com os outros membros do corpo. Porque nós formamos os membros do corpo místico da Igreja Católica. Nós formamos os membros como batizados. A cabeça de Cristo é o Papa. Então, temos que ver o espiritual desta Igreja Católica como está. Temos que ajudar o Papa Francisco, não é? Então, mas em troca eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente.
Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino que, com a humildade de seu calcanhar em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Estão batendo na porta, eu vou precisar atender. Tudo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.